Fala galera, beleza? Senhor Black ou Pedro, se você preferir, aqui na área. Hoje eu tô trazendo aqui um conteúdo pra vocês, conteúdo novo vou trazer pro canal. Entrei numa aliança nova, tô na Necro, aliança do Cauê, e aí eu vou começar a trazer as AWs aqui pra você. A AW de número 2, a AW de número 1 eu vacilei, não gravei, eu tinha que ter gravado, até porque eu errei uma luta, e eu errei uma nessa aqui também, vocês vão ver. Mas é isso. Já fica o meu pedido de desculpa aí pra galera da aliança, também por meio do vídeo. Enfim galera, eu faço a L1, tá? A L1 é nó de regeneração e não bloqueável. A primeira luta aí é um Bastion, aí depois a segunda é um Lumatrix, a terceira é um Hulkling e a quarta a Photon, beleza? Minha equipe que eu trouxe foi o Yondo, o Absorvente e a Jean Grey pra fazer o Lumatrix e o boss também, tá? Que é a da Maria Helena, beleza? Essa luta com o Yondo, mano, ela é muito tranquila porque o Bastion ele não tem nada de bloqueio de cura, né? Ele não é imune a bloqueio de cura como alguns campeões que aparecem nessa linha. E ele funciona... o Yondo coloca bloqueio de cura no E1, então é bem tranquila essa luta. A gente só dá alguns E1 ali, e se você quiser um dano maior, você vai pro E2, né? E aí você ganha aquelas fúrias lá, e você dá muito mais dano nas rupturas e nos seus hits básicos também, né? Aliás, dá muito mais dano no geral, né? Eu não sei porque que eu falei assim. Mas essa primeira luta foi muito suave, tá? Não faz sentido o Bastion estar ali naquele nó, eu acho que existem coisas piores a se colocar, né? Talvez um Solvark ali, um Lagarto, que são imunes à reversão de cura, né? E aí você impede que o cara bote, por exemplo, um Nefaria e faça a linha toda com Nefaria. Enfim, indo pra segunda luta, eu coloquei um amplificador de indestrutível aí nos 3 primeiros hits que eu não tava confiante. O Lumatrix ele sempre pode dar aquela interceptação bacana com leve, né? Então eu coloquei aí pra não me lascar. Fora que ele é não bloqueável, né? Então eu sabia que eu ia ter que fazer essa luta interceptando em algum momento. Então eu fui de Jean porque mesmo que a Jean não tenha nada pra bloquear a cura, ela simplesmente evapora o Lumatrix no dano, cara. Então, tipo, eu não tinha que me preocupar com nada. E aí eu só pensei nisso, né? Então eu fui fazendo a luta aí numa boa, vocês veem que, tipo, não importa o tanto de cura que ele tem, ele sempre tá tomando mais dano pra mim do que realmente conseguindo segurar a luta, né? Fora que a gente ignora um principal problema do Lumatrix, que é o invisível, né? Mas, assim, eu imagino que esse cara aí, se ele colocado no nó seguinte, aí ele vai dar um puta trabalho, viu? Porque ali não tem como usar dano de energia, né? Usou dano de energia, o cara vai curar. Aí lascou, aí vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa melhor, né? Mas também uma luta super suave, vocês viram que eu nem tomei hit, então nem precisava do amp. Acabei perdendo aquele amp e me lasquei um pouco mais pro final, de não ter usado um amplificador desse, né? Ai que merda. Pela terceira luta, como eu falei, era um Hulkling, aí eu levei meu Absorvente porque tinha um sub também que eu conseguia fazer. Então eu falei, vou ir de Absorvente e aí eu seleciono o sub lá. Como vocês estão vendo aí, cara, é uma luta bizarramente fácil. Eu ainda tomei uns hits e não adiantou de porra nenhuma, porque o Absorvente não toma dano, né? E aí eu acabei perdendo o timing do meu E1 e aí eu fui pro E3. Mas percebam que eu tô batendo no bloqueio do Hulkling e isso tá dando 25 mil de dano, tá? Então galera, dica, não coloque Hulkling em lugar nenhum na AW. Eu acho que não compensa ter ele como defensor. Mas, né, por quê? Porque agora a gente tem Absorvente, mano. E se você não bane esse cara, ele faz a limpa, né? No Hazard Shift lá na L9, ele tá reinando, rapaziada. Esse cara tá muito roubado na AW, assim como o Rei do Crime, tá? O Rei do Crime também tá muito forte. Mas como vocês viram, luta de boa, 49 segundos. Nem dificuldade eu tive, né? Então, vamos agora pra Photon. A Photon, eu fiz de Yondo, tá? Eu não acho que seria a melhor opção aí, tá? Eu vou dizer pra vocês que eu acho que a melhor opção aí seria um Ossos Cruzados com a Preluta do Caveira. Com a Preluta não, com a Sinergia, perdão, galera. Mas o Yondo ele faz, então eu falei, eu vou fazer de Yondo porque aí eu evito dor de cabeça, mano. E realmente o Yondo faz. Só que teve alguns vacilos nessa luta que eu dei.
né? Eu não jogava AW grau alto, então eu tô aprendendo tudo agora, tá? Joguei todas as AW de pré-temporada para realmente adquirir conhecimento e agora eu tô botando em prática tudo isso que eu aprendi a fazer na L1. Só que por conta de eu não ser um cara super experiente, eu ainda erro, né? Eu tento mitigar os erros ali, mas não sou um cara super experiente em AW, jogo muito BG sim. Talvez aí, ó, olha o dano que eu tomei na defesa. Meu Deus do céu. Por quê? Porque o cara tava com pouca fraqueza, mano. Na hora que ele soltou esse especial, eu tomei muito dano. E isso aí é muito ruim, velho. Porque dava pra mitigar isso, tá? Dava pra segurar esse dano aí de Yondo tranquilamente. Aí vocês vão ver que não foi a única vez que eu errei nessa luta. Eu poderia ter perdido. Mas a gente vai pegando as malícias, assim como tem malícias no BG, como eu tava falando, eu jogo muito BG. Tem malícias na AW também, cara. E assim... As malícias da AW é o seguinte, você não precisa ficar dando destreza de tudo, né? E aí é isso, você ganha nisso, tá ligado? Porque você não tem que evitar que você tome dano. Porque é uma AW, rapaziada, não vai fazer diferença, saiu 100% cura, tá ligado? Compra ali na lealdade, faz de boa. E aí, foi quando, um pouco mais pra frente, foi quando eu tomei um E1 na cara da Photon, que eu tava dando esquiva, ó. Olha só, vai aparecer logo, ó. Aí eu aparei de novo, tomei quase uma sequência de dano. E aí quando eu estava dando destreza, aí, olha só, ele vai soltar o E1 e eu dei a destreza errada, porque eu achava que ela não ia soltar. Só que aí eu tomei nada de dano por causa das fraquezas do Yondo, né? Aí eu saí com 28% de vida, errei bastante nessa luta, mas foi razoavelmente fácil e dá pra fazer de uma maneira mais tranquila também, tá? Um pouco mais cadenciada a luta e você joga numa tranquilidade demais, assim. E vai burstado, tá, galera? Lembre de ir com boost sempre, principalmente a W rank alto e grau alto, né? Essa aqui a gente tá jogando uma grau 1, vai dar bastante ponto se a gente conseguir ganhar, né? Enfim, deixa eu voltar ao fio da meada que eu estava falando sobre esse beta aí. Olha só. E aí eu fui de absorvente na forma de magma. Aí eu tomei uns hitzinhos. E aí eu descobri que o absorvente ele faz bem essa luta, mas não é ideal que você bata num cara quando ele estiver no nó de choque. Ou você pode fazer um dos dois, tá, galera? Você pode ir com a forma de magma, e aí você vai tudo pro, tipo, e só bate no de choque, né? Aí vai ficar suave. Ou você vai com o de magma e bate só no de incineração. Por quê? Quando o beta, né, algum raio inspira em você, algum choque, alguma debilitação de choque inspira em você, aí tu acaba perdendo vida, né? Tu acaba tomando uma explosão de dano ali, porque isso é do kit do boneco. Só que com a forma de magma, mano, eu só fui pra frente, velho. E aí eu bati nele e foda-se, acabou. Agora, galera, isso aqui é uma das minhas decepções comigo mesmo, tá? Eu fico muito puto quando eu morro em AW, tá? Eu morri numa Helena de boss de Jhin, cara. Esse é o pior de tudo. Eu morri de Jhin por uma desatenção minha, entendeu? Ocorreu um imprevisto aqui em casa, na hora que eu tava fazendo essa luta, e eu me distraí. Pausei o jogo em um determinado momento e me distraí. Quando eu voltei, eu estava distraído, e aí a Helena estava naquele modo de eliminação dela, né? Ou seja, você não pode ficar batendo nela, você não pode repetir golpe. Na verdade, você não pode dar leve, você não pode dar pesado, você não pode fazer porra nenhuma com ela, a não ser interceptar no médio e fazer e bater no bloqueio dela, né? Enfim, a luta tava indo muito bem, tipo, até ali uma terceira metade da luta, e eu pausei nesse momento, e aí, quando eu voltei eu estava distraído, aí eu, ao invés de bater 4 vezes no bloqueio da Helena, eu bati 5, né, eu finalizei combo do bloqueio da Helena, e aí ela me deu um combo full e me matou. E aí eu fiquei puto, falei, meu Deus do céu, velho, como é que eu fosse uma merda dessa numa WGRA1 ainda que a gente tá precisando ganhar, velho. Aí eu tomei uma parada também nessa luta, mas assim, tipo, tomei uma sequência, mas tava suave, porque eu tomei a sequência da Helena e ela tava com exaustão ali, o que diminuiu um pouco o dano crítico dela, né. Enfim, dei uma morte no boss ainda,
E aí quando eu voltei, né, eu dei um tempo, respirei um pouco, porque eu tava muito puto, e quando eu tô puto e invento de jogar BG, dá uma merda colossal, cara. Começou a errar de bobeira, assim. Aí eu dei um tempo, respirei e voltei depois pra refazer essa luta da maneira correta, né. Então, curei, coloquei os amplificadores e fui fazer. Coloquei um amplificador ali de regen também, acho que era certo colocar mais o de coisa mesmo. Olha aí, ó, é o momento que ela fica na eliminação, ó. Pausei, que eu errei. Pausei o jogo, deixei um tempo pausado aí eu voltei. Quando eu voltei, nesse momento aqui, ó, pum, 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 ó, finalizei. Aí eu tomei uma sequência. Chega a ser cômico, cara, que a gente tem que rir de um erro tosco desse pra não chorar, né, mano? Essa é a verdade. Aí, voltei na luta, né? Coloquei, acho que foram 3 potes aí pra curar a Jean, não tenho certeza. E aí ela me aparou, velho. Falei, caralho, mano, essa porra aqui tá difícil, hein, velho? Essa Helena aqui tá um diabo hoje. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Me aparou 2 vezes nas lutas. Aí eu coloquei, né? E só fico no E1, mano. Por quê? Porque aqui não tem motivo pra levar pro E2, né, rapaziada? No BG a gente leva pro E2 pra ganhar tempo. Na W eu vou levar ela pro E2 pra quê, mano? Pra correr risco de errar uma destreza do E2 e perder? Mais um bônus? Já que eu já tinha perdido. Falei, não, nem fudendo. Sabe de uma coisa? Vou fazer a jogabilidade normal aqui, ó. Intercepta de vez em quando, tá ligado? Eu tô de Jean, eu posso parar. E aí? Joga numa tranquilidade, mano. Vai, tipo, se quiser muita segurança, finaliza e Helena só no E1, velho. Não tem motivo, galera, pra tentar rushar. E aí eu tô pegando essas malícias de guerra agora, né? Porque na minha antiga aliança eu não jogava AW grau alto, muito menos coisa. Era AW tipo ouro, tá ligado? E aí nem era cobrada a AW. E aí agora a AW é cobrada, porque realmente tem uma recompensa muito boa ali no final da season. E é isso. Aí a gente vai aprendendo a jogar. Como vocês estão vendo aí, ela tá com 80 de coisa, jogando de boa. Ela nem chegou no 100 de combo pra ir pro modo eliminação, galera. Então, era uma luta bem tranquila de ser feita. Dava pra fazer sem morte. O erro foi puramente meu, tá? E aí, eu não tenho medo de assumir erro. Porque se eu fiz bosta, eu acho que eu deveria assumir. Ainda tomei um combo full aí. Ela me deu um hit no final ali que deu bastante dano, mas ela morreu no Neurochoque. E aí fiquei de boa, né? Então é isso, galera. Essa foi a minha AW pra Necro, segunda AW. Daqui pra frente vou trazer mais AW, tá? Vou trazer por clipe assim que a gente grava e manda na aliança. E aí eu depois junto tudo e mando aqui, tá? E é isso. Esperem mais conteúdo de AW aqui. Vou deixando vocês por aí com esse vídeo. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Dá like, compartilha se tu gosta do canal. Tô chegando aí, tô gravando uns videozinhos, tava com um engajamento bom, aí eu parei, mas agora eu tô voltando, beleza, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Falou!